Gente, estou aqui com a Fermentes da Rede Valens. Elas já vieram aqui, né, falar um pouquinho desse trabalho da Rede Valens. Vamos contextualizar a galera que ligou agora, que não viu outro vídeo que eu vou deixar linkado nesse. O que é a Rede Valens? Legal, Tainá, obrigada mais uma vez por estar recebendo a gente aqui, né? Hoje a gente vai falar mais especificamente de algumas das ações que a Valentes faz. Mas a Valente, ela é um grupo de mulheres, né, que se reuniram no início desse ano, em fevereiro, para fazer ações em prol de acolhimento de mulheres. E dentro desses acolhimentos a gente fez um chamamento lá no início do ano, que a gente começou em fevereiro, depois a gente fez o chamamento em janeiro. E algumas dessas mulheres que aceitaram esse chamamento para trazer projetos, né, trouxeram. E no caso a gente tem os clubes de escrita e de leitura, que eram as coisas que a gente queria muito para poder fazer esses diálogos, esse bate-papo, até meio que terapêutico mesmo, para a gente estar trabalhando a questão do feminismo e do empoderamento feminino. Porque a questão da violência contra a mulher, ela tem que ser trabalhada em várias frentes, né? Não é só lá no produto final, que é a violência em si, que é o feminicídio, que é o que sai no jornal, né? Sim, sim. A rede tem que ser trabalhada antes, na raiz mesmo, da questão de acolher, né? Da mulher entender o que está acontecendo com ela, né? Porque muitas, depois que saem aliás, a maioria, né? Depois que sai do relacionamento, fala assim, nossa, que foi aquilo que eu vivi? Reconhece um relacionamento, que estava num relacionamento abusivo, porque muitas mulheres, elas não sabem que estão, elas não reconhecem isso, porque a estrutura machista está aí para todos. Exatamente, né? A sociedade diz que o homem tem que ser daquele jeito, ela entende que é aquilo e que tá tudo certo ela aceitar certas coisas. E aí, quando ela percebe que não, é onde entra a ideia da Rede Valentes, a gente poder abrir esses diálogos para elas entenderem o que foi que aconteceu com elas. E, em alguns casos, fazer acompanhamento psicológico, jurídico, né? Porque as mulheres entendem a agressão só da forma física. Exatamente. E ela não é assim, né? O que a gente vê no jornal, por fim, é a fase final, a agressão física. Antes disso, a mulher ela não compreende que há um mundo de agressões no dia a dia que é imperceptível para quem não tem a informação, o conhecimento, né? E como eu disse, passa como algo normativo, né? Tá tudo certo. Naturalizou, né? Naturalizou. Mas homem é assim mesmo, né? É o que mais escuta, né? Então... São duas coisas, homem é assim mesmo e eu não preciso de feminismo. Nossa, não vamos entrar nisso. Vamos entrar nisso. Muita gente fala, não. Inclusive quando a gente coloca, né? É um clube de escrita, um clube de leitura feminista. Aí tem gente que já assusta. Inclusive, eu vou contar depois dos episódios que a gente teve nos encontros. E menina, é isso, sabe? As pessoas não entendem que o feminismo ele é para todos, inclusive para os homens. Inclusive para os homens, né? É uma abertura, inclusive, para que eles possam entender toda aquela questão de que eles não sentem, que eles não podem chorar, de que eles têm que ser bruto, né? Se for muito sensível, afeminado, ou é gay, ou é a bicha. E não, existem homens héteros que são sensíveis, né? Inclusive, Jundiaí formou o primeiro grupo Homens que Sentem, que foi uma iniciativa muito legal. Eu estou vendo isso também acontecer em outros lugares. Eu falo... Tem um grupo bem bacana na Bahia, que acho que é um dos grupos maiores que já existe há algum tempo. E é bem legal isso deles. Porque a mulher já tem muita demanda para discutir dentro do universo feminino, do universo da mulher, né? Sim. E todas as conversas transversais, ali a mulher negra, a mulher periférica. Exatamente. A mulher já tem muita demanda do feminismo, né? Não dá pra ficar discutindo o machismo. O homem tem que discutir o machismo, né? O machismo é doença do homem. Sim, com certeza. Precisa, e quando eles inclusive, né, dentro dos clubes, principalmente o clube de leitura, que é o clube aberto, né, num espaço aberto, que é feito no Sesc, homens são bem-vindos, como ouvintes. Eles não têm lugar de fala. Não é o momento de lugar de fala deles. É justamente para eles ouvirem quais são as nossas demandas, as nossas dores, entender aqueles livros que a gente leu, que está falando sobre o feminismo, se interessarem, alguns leem, inclusive, assim, mas eles entendem, eles vão, e é muito bacana. Eles vão e eles entendem que não é o lugar de fala deles, é um lugar de escuta. Porque também é partir desse lugar aí de fala, né? Muito se fala do lugar de fala, pouco se sabe do lugar de fala, né? Isso entende. Eu não posso
dar voz às mulheres negras periféricas, e não posso falar em nome delas, não posso ficar no ar-condicionado falando, eu acho que essa mulher precisa disso, disso. E mesmo no caso de violência doméstica, né? Sim. Você não sabe o contexto que aquela pessoa vive. Inclusive, pode você tocar nessa situação, porque muitas vezes acontece delas nos procurarem, e aí elas têm a questão financeira, tem a questão sentimental, né? Tem todas essas questões, e aí elas ficam assim, naquela, gente, mas será que eu vou realmente conseguir me desfazer desse relacionamento? Tem filhos, né? E leva-se um tempo, e às vezes ela não vai precisar também se desfazer do relacionamento, realmente consegue haver uma transformação ali, quando é algo legítimo das duas partes, né? Não é que mulher é recuperação de homem, não é isso. Não, porque a gente carrega isso, né? A gente tem que arrumar uma mulher boa pra mudar a sua vida, atrás de um homem de sucesso tem uma mulher. A gente tem umas falas aí que já estão enraizadas na gente. E é puramente machista, e a gente reproduz isso. Muito. Então, assim, a gente tem dá essa liberdade para que elas saibam sentir o que elas querem, e a gente vai estar apoiando na decisão que elas tomarem, né? Então não vai ter também, assim, quando a gente fala, né, a questão do acolhimento, não vai ter um julgamento se ela sofreu uma situação e ela fala assim, não, mas eu vou permanecer aqui no meu relacionamento. Não, sai de casa, desisto de você, porque tem muito isso, né? A mulher gosta de apanhar, a mulher de bandido gosta de apanhar, volta pra casa. Eu tô te repetindo coisas que, assim, são coisas do dia a dia, né? Todo dia. Porque eu tenho certeza que alguém que tá nos ouvindo agora tá se reconhecendo ou reconhecendo uma situação que vivenciou ou que presenciou com alguma dessas frases, né? E eu acho bom a gente repetir isso pra gente parar de falar isso. Exatamente. Pra entender que essa frase, ela tem todo um contexto, um peso machista e patriarcal em cima dela, que não corresponde realmente quais são as nossas vontades, as nossas demandas, né? Porque o feminismo, ela não quer derrubar o homem e tirar o homem da face do planeta, né? A questão não é essa, né? Sim. E também não tem aquela frase que também é ótima, o povo adora usar nessa época do ano aqui, que é a consciência humana, os direitos humanos. Várias pessoas queridas postaram isso na quarta-feira. Vamos falar de consciência humana, né? Isso, vamos falar de consciência humana. A gente, tendo consciência humana, eu tive que ouvir isso ontem, tá? De uma professora, colega. Que a gente tem que falar de consciência humana. Porque se a gente tiver a consciência humana, naturalmente a gente vai ter a consciência de raça, de classe. Você ignora todos os fatores históricos, tudo que foi negado àquelas pessoas que foram escravizadas. Isso. E tudo que foi calado depois que essas pessoas não estavam mais escravizadas no Brasil, né? Isso, que já fazem pouco mais de 130 anos, né? Mas a gente vê uma estrutura que aí eu volto, né? Ela é machista, racista e classista. Então, é o que você falou, é a interseccionalidade. O feminismo, ele vem para isso, para que ele traga a interseccionalidade. E acho que é mais importante que entenda-se que é um movimento político. Né? E aí, quando a gente fala político, também não é política institucional. Não é político partidário. A gente não tá com bandeirinha comunista aqui levantando. É para todo mundo. É para todo mundo. A política é o que move a gente dentro da sociedade. A gente precisa começar a entender isso. Homem, animal, político. Lê esse textinho básico primeiro para começar. Porque a gente vai ser influenciado pela política institucional e partidária, sim, né? A cada 2 anos, né? Municipal e depois estadual e federal. Mas a gente tem que ser agente ativo todos os dias. E o feminismo traz isso. A gente se tornar esse agente ativo todos os dias, através de conselhos, né? Através de conselhos de saúde. Ocupar os espaços. Ocupar esses espaços. Hoje nos estúdios da Rádio Difusora Rede Valentes, aqui representada pela Fer Mendes, que está comigo. A Rede Valentes já veio aqui, já falou qual que é a proposta da rede, vou deixar linkada nesse vídeo aqui, a entrevista passada. E hoje a gente está falando de ações específicas, a gente deu uma contextualizada aqui para quem chegou agora, mas a Rede Valentes, ela tem algumas ações, né, que é justamente para trabalhar a base da informação, né? Isso. E trazer as mulheres para a leitura é super importante, né? Nossa, muito. Inclusive, uma das coisas que elas mais falam é exatamente isso, que a possibilidade de ter esse clube de leitura, por exemplo, elas trouxeram a possibilidade de estar, de fato, lendo um livro, ao menos um livro por mês. Sim. Né? Que a gente, às vezes, lá no início do ano, né, agora, né, começa de novo aquele momento, eu vou ler tantos livros. Pega a lista aqui, ó, sem nada da lista. E aí é a possibilidade de a gente conseguir fazer a leitura, ao menos um livro por mês no ano, né?
Fer, qual que é a média de idade de mulheres? Pra gente entender o público que a gente tá falando, assim. É com todos os públicos? Menina, varia. Tem meninas de 16, 15, 16 anos. Legal. E é uma geração que não lê mais, né? É uma geração que já nasceu na internet. E quando eles vêm, né, no celular, né? E não no livro físico. Então tem algumas meninas dessa idade e tem até mulheres de mais de 60, já estiveram com a gente, assim. É legal porque embora a gente tenha aí hoje a internet que nos dá a possibilidade de informação e é um recurso incrível, a gente não sabe como começar a procurar e não tem não vem pronto um diagnóstico assim, quais são as mulheres que eu preciso ler ou que eu, né, eu quero discutir, enfim, né? Quem são essas autoras? E tem muitos nomes que a gente nem conhece, né? Acho que a Angela Davis veio aí e relembrou algumas, né? Pra gente e... Você foi ver a Angela Davis? Não, eu vi só na live. Não fui, porque exatamente, me pegou muito forte, foi assim, nos dias, meu particularmente, que eu tava com certas angústias, né? Porque não é fácil também, viu, lidar com casos e histórias de mulheres e a gente nada com uma boa terapia, né? Mas é desgastante, né? Você tá no front aí da conversa, né? Eu não vou nem usar a palavra luta, mas dessa conversa, ela também te dá vários gatilhos, né? As suas próprias angústias, né? E aí a gente estava terminando de ler o Dororidade, da Vilma Piedade, né? Que infelizmente era até para ela ter vindo no clube, no Sesc, só que ela estava com alguns problemas pessoais e não conseguiu. E a Dororidade é um livro muito fininho, pequenininho, mas muito profundo. E ele trazia, né, as dores justamente do povo negro, da mulher negra, né? Quais são essas dores? E por isso, Dororidade, né? Esse termo novo. E eu tinha lido lá, ela fala muito justamente da Helena Gonzalez. E aquilo me tocou profundamente quando eu estava me preparando, me organizando para ir na segunda-feira, porque eu não consegui comprar, né, os ingressos para ir mesmo na mesa da Boitempo. E aí, quando eu vi o vídeo da Ângela falando aquilo, né, aí eu falei assim, não, eu acho que eu realmente tenho que... É o momento que eu tenho que olhar para mim, ver quem eu tô lendo, quem falta tanto eu conhecer, porque são todas essas mulheres negras brasileiras, que não tirando o mérito de Angela Davis. Não, gente, não é isso. Não, é que a gente tem que olhar aqui pro Brasil mesmo e ver as lutas do nosso território. Exatamente. Porque tem lutas que são universais. Exatamente. Né? E no dia tem lutas que são no nosso dia a dia. E no dia a gente estava terminando de organizar a feira colaborativa que a gente fez, foi a Primavera Valente. Também foi ali no Vianel. Foi muito legal, principalmente para fazer trocas de mulheres que a gente nem sabia que existiam, que faziam empreendedorismo e que tem uma história também por trás disso, né? E a gente não foi mais rápido e a gente estava um pouco confusa porque tivemos alguns impasses com a prefeitura. Sério? Tivemos alguns difícil de acontecer. Não é? Dificuldade, assim, para algumas questões. Vocês não pegaram sarcasmo? Eu peguei, essa risada de sarcasmo. Liberaram a praça, né? Que ela é pública. Ela é pública. Então, mas não é a pracinha da prefeitura, viu, gente? É a pracinha do povo. Só pra gente colocar o público no lugar que merece estar. Isso, a praça é do povo, né? Espaço público. E aí nós fizemos ali essa feira colaborativa, com eventos culturais, tivemos bate-papo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que focar nisso, né? É um trabalho que a gente está fazendo para o próximo final de semana. Então eu não vou ir na Ângela, ela me desculpe. Acredito que terei outras oportunidades para vê-la. E vamos focar aqui na cidade, sabe? A gente precisa falar tanto nessa cidade sobre essas questões, porque o feminismo é algo muito distante, né? E aqui a gente ouve muito, como você falou, né, que o feminismo é algo contra o machismo. Eu escuto direto, minha mãe sempre trabalhou, meu pai nunca reclamou, eu não preciso do feminismo. Isso, eu não preciso do... Nossa, não preciso do feminismo é ótimo. Sim. Principalmente quando você pensa que você quer ter uma profissão hoje, que você vota, que você tem
todos os direitos que a gente tem existem graças às feministas que vieram aí, né, as nossas ancestrais. E aí você vê uma deputada eleita falando que o feminismo não serve para nada, porque toda vez que o homem ocupa um espaço e ele se garante no espaço, ele vai cedendo espaço para a mulher, depois que ele garante? Cedendo. O homem cede espaço para a mulher. É como se ele ocupasse o terreno antes, limpasse o espaço e agora venham mulheres. Olha só que eu vi isso numa deputada. Eu imagino. Então, assim, é difícil você olhar, inclusive as pessoas concordando com esse tipo de fala, né? É muito engraçado. E aí você usa esse discurso, eu não preciso do feminismo, mas na hora de votar, na hora de escolher seu marido, na hora de viajar sem autorização, na hora de ser uma mulher livre, você usufrui de tudo que o feminismo conquistou, né? Exatamente. Nossa, essa questão de viajar sem autorização é ótima, porque isso aí... É recente. É muito recente, é da década de 80. Na década de 80, as mulheres ainda tinham que pedir para os seus esposos autorização para fazer uma viagem. Na década de 50 eu vi um passaporte, na década de 50 com carimbo. Eu autorizo, fulana. Exatamente. Então você podia ir daqui e ali, sem que o seu pai ou o seu marido autorizasse. E nem compra e venda de imóvel, nada. Você era uma incapaz diante da sociedade, né? Você era tratada como tinha que ter um tutor. Exatamente. E hoje, na preferência, inclusive da questão do imóvel, a preferência quando vai se comprar um imóvel, principalmente financiado, é de que saia no nome da mulher. Isso é uma conquista feminista. Né? Então a gente... eu acho que tá bom, talvez acho que é um pouco, eu sou professora de história, né? Então acho que é interessante a gente começar a ler sobre a história do Brasil, a história do feminismo, a história do feminismo brasileiro. Tem ótimos livros, um da Melinha que eu super recomendo, né? Que acho que é uma base, o livro, inclusive um dos livros que a gente começou a ler, foi o primeiro livro que a gente leu no clube, foi o da Márcia Tiburi, Feminismos em Comum. E ele fala exatamente isso, do que é todos esses feminismos, né, que é a questão da interseccionalidade, e como que ele nos atinge. Então, esses clubes, eles vêm para trazer justamente isso, a gente entender, ok, a gente pode ser ignorante da falta do conhecimento, né? Mas a partir do momento que a gente tem a abertura e a possibilidade de estar adquirindo esse conhecimento, continuar a falar bobagens, aí é onde começa que entra as deputadas aí que a gente conhece, aquelas que querem colocar a questão da cesariana, né? Que como se já não fosse algo naturalizado nesse país há mais de 40 anos. Enfim, a gente acontece essas questões, alguns retrocessos, porque as pessoas não entendem de fato o que é, e a gente precisa falar muito mais sobre isso em espaços abertos e de forma mais ampla e democrática até mesmo. Existe um cronograma do Clube da Leitura e da Escrita? Como que funciona a curadoria desses livros, o que vai ler? Porque assim, tem muita autora feminista, especificamente falando feminismo, e tem outras autoras que permeiam o feminismo ali através de outras linguagens literárias, né? Como que é feita essa curadoria? Então, quando a gente começou, né, lá que receberam os chamamentos e os projetos dessas mulheres, inclusive a gente tem projetos que infelizmente ainda não, a gente pensa que algum dia vai sair da gaveta, vai ser viabilizado. E aí esses eram 2 projetos que eram bem viáveis para a gente conseguir fazer já naquele momento, né? E o Clube de Leitura, ele é especificamente um projeto da Cacilda Amaral, e ela é a curadora. Então, ela trouxe, né, alguns livros e dividiu com o grupo, falou, gente, o que vocês acham desses livros serem os livros para que façamos as leituras? E aí, juntas, ajudamos, né, a decidir, mas a curadoria foi ela que media, né? A gente começou em junho com o Clube da Leitura, o livro da Márcia Tiburi, e logo em seguida a gente fez o da Djamila, que é o Lugar de Fala, né? E esses foram uma prévia, porque ainda não era, a gente tem hoje uma parceria com o Sesc, mas não era ainda parceria com o Sesc, a parceria do Sesc começou a partir de agosto. Mas como tinham essas questões, esses 2 livros que várias queriam ler também, mas a gente só tinha 5 livros para colocar junto com o Sesc, a gente fez uma prévia desses livros, até para a gente ver como seria a mesma dinâmica da leitura aqui em Jundiaí. Para entender como funciona. Sim, porque a Cacilda ela já participa de clubes de leituras, que tem clubes de leituras aqui em Jundiaí, na prefeitura, na biblioteca municipal. Tem vários grupos de leitura, mas esse é especificamente feminista, com esse olhar.
Então a gente queria trazer esses diálogos, né? Abrir a partir desses diálogos. Então nada melhor do que o Feminismo em Comum e o Lugar de Fala. Para começar, pra né? Começar. Rede Valentes, hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora com a Fermentes, falando do Clube de Leitura e Escrita. Ela estava contando aqui pra gente que existiu uma curadoria dos livros, né, de todos os livros que seriam lidos. Quantos livros tem nesse primeiro programa? Então, 2 foram fora, né, que esses 2 que eu falei, e aí tem mais 5 livros, que foram Empoderamento, da Joyce Bertes, que é uma palavra que está aí também no mundo. O que aconteceu com essa palavra, gente? Virou a palavra virou o Enzo. Virou a palavra da moda. Leiam esse livro, pelo amor de Deus, porque realmente ele traz o conceito real de empoderamento. Que não é nada de você estar linda, maravilhosa, porque linda, maravilhosa nós somos. Exato, né? É isso que a revista vende, né? Você abre uma revista, olha que mulher empoderada, ela tá... Né? Toda maquiada no salto, indo para uma reunião de negócios. Sim. E ok, ela também é criando 3 filhos, empoderamento é algo coletivo, né? Mas conceito coletivo. Esse conceito que é vendido hoje, eu só queria entrar nessa palavra para a gente falar do livro, porque hoje o empoderamento é vendido para que as mulheres façam tudo. Isso. Ela tem que ser linda, ela tem que ser uma competente profissional, uma esposa disponível, uma mãe para os filhos. A palavra empoderamento ela foi subvertida pelo capitalismo, não sei. E aí coloca a mulher em um lugar que ela não alcança. Empreendedora. Né? É aquela mulher de negócio, assim, que dá conta de toda a casa, dos filhos. Tá com a unha feita, o cabelo arrumado. E ainda empreende e é de sucesso. E não, justamente o empoderamento ele veio no conceito do coletivo. É isso que, inclusive, o livro dela trata, né? É um conceito coletivo da gente conseguir se reconhecer, se unir, entender quais são as nossas demandas comuns e a gente lutar para que elas aconteçam. Então, esse é o real conceito do empoderamento. O empoderamento não acontece na primeira pessoa do singular. Não acontece no coletivo. Não é eu, Fernanda, não é você, Taina, que vai realmente fazer o seu empoderamento. Somos nós juntas, que vamos, junto com outras mulheres, que são totalmente diferentes, né? Somos todas diferentes, mas somos todas iguais em demandas. E então, aí, o empoderamento não existe, para mim, se também as pessoas que trabalham comigo, as mulheres que trabalham comigo, se a diarista também não tiver na minha rede. Quando eu pensar de empoderar alguém. Tá. Então tem que ser algo coletivo. Então, leiam, é recomendadíssimo. Inclusive, aliás, todos os livros, né, dessa coleção é muito importante. Fala de racismo estrutural, fala de encarceramento em massa. Então, vamos ver como vai ser o ano que vem, né? E aí depois a gente leu o Feminismo dos 99, que era um livro de manifestos. Esse a gente teve a visita da Yara Frateschi. Foi um bate-papo bem legal, onde ela trouxe vários conceitos, que ela também ajudou na curadoria desse livro, né? E foi muito bacana, foi bem enriquecedor, porque tivemos a possibilidade de ter uma plateia também bem diversa e cada um foi trazendo o seu conceito aí do que é o feminismo e entender que o feminismo para os 99 é para os 99% da nação, que é a maioria, né? Que é a grande massa, que são as minorias, e não aqueles 6 ou 7 homens ricos, multimilionários que temos no país. Então, que estão, inclusive, decidindo como nós, mulheres, devemos nos portar, o que devemos comer, como devemos agir, como devemos sair na foto. Isso, que querem pegar, que são aqueles caras que roubam o empoderamento para capitalizar completamente, né? Inclusive, temos, às vezes, vereadores que querem nos empoderar, né? Igual no mês de março, a gente teve lá um que foi empoderamento, a gente vai fazer uma atividade lá no bairro distante, né, de periférico, de maquiagens. É maquiagem, a chapinha no cabelo, isso, né? Como você se sentir mais bonita. Isso não é empoderamento. Não é empoderamento. Então vem esse conceito dos 99 e aí abrange toda essa diversidade que é o povo brasileiro, né? E depois a gente teve a Dororidade, que eu já comentei, né, o livro da Vilma, que foi sensacional, como eu disse, ele é bem pequenininho, eu li ele em 2 dias, assim,
E aí a gente conversou, foi um diálogo muito bacana também, porque trouxe, mais uma vez, a questão da interseccionalidade e das dores, né, de nós mulheres. E o quanto que as dores das mulheres pretas, ela é muito além da mulher branca, porque ela abrange os filhos, né, ela abrange os maridos, os pais, enfim, os irmãos, né? Ai, mas Fê, também tem mulher branca que sofre, que mora na periferia. Por que só a mulher preta tem esse privilégio de ser olhada com exclusividade? O privilégio, então, o privilégio a gente ainda não descobriu quando vai chegar. Espero que chegue, espero que esteja a caminho. Exatamente. Porque é importante entender esse recorte, né? Ah, mas eu também sou pobre, ela teve as mesmas oportunidades que eu e fez não tem as mesmas oportunidades. Não, gente, não tem. Porque quando uma mulher preta, um corpo preto chega num espaço, né? Ele sempre vai, dependendo do espaço que ele chegar, né? Se ele for um pouco mais elitizado, ele vai ser olhado de uma forma preconceituosa e não adianta. E tem o colorismo dentro dessa história toda, dentro do feminismo também, né? Que se conversa sobre os tons, né, de pele, né? Exatamente. Então, a pessoa que tem mais tonalidade, né, melanina. Melanina. Eu essa semana, eu falei, eu preciso lembrar desse termo, agora que eu preciso usar o termo que eu fiz, esqueci. Mas enfim. Momentos importantes da vida. Mas tem essa distinção também. Exatamente. E isso impacta no preconceito. Impacta, né? Porque a mulher que ela é preta retinta. É retinta! Muito bem! Muito bem, retinta. Preta retinta, ela está num lugar muito mais distante do que a mulher preta clara. Imagina, você não é negra, você tem a pele em cor de jambo. Nossa, eu escuto muito isso. eu não sou negra. Não, você é moreninha. Nossa, é ótimo isso. Não, a gente tem que, inclusive, pegar essa Você palavra. samba? Eu samba. É porque, não, eu samba, mas eu sou roqueira. Não, mas é porque as perguntas isso vem... Eu sou roqueira, e quando as pessoas falam, mas você gosta de samba, né? Eu falo, gente, gosto também. É porque já vem um estigma junto, né? Vem um pacote, assim, né? E a gente vivenciou aí anos 80, anos 80, anos 90... Sim. Que era esse kit, né, a brasileira, a mulata tipo exportação. Isso. E as pessoas não percebem o tamanho do preconceito que há nessa frase. Só nessa frase, nessa falinha aí pequena. E as pessoas perguntam mesmo, é muito normal isso. Mas você samba? Você gosta de samba? Gosto, gente, sou brasileira, né? A gente gosta de samba. Mas o que eu escuto normalmente no meu dia a dia, não é o samba. Né? Samba existe pra mim um outro contexto e tem pra outras pessoas ainda que entra na questão religiosa, né? Religiosa e cultural, tem ainda um contexto mais amplo que não é o meu lugar de fala, porque eu não faço parte disso. Mas o colorismo, ele vem, inclusive a gente tem que entender que quando fala que no Brasil são 54% do povo é preto, é porque entra o colorismo. Sim, precisa ficar muito claro isso, porque as pessoas vêm com esse discurso também, mas nossa, todo mundo é preto? A gente não é preto. Exatamente. No meu trabalho, eu trabalho aqui na diretoria, não tem nenhum negro. Como assim? Tá errada essa pesquisa. Então. É óbvio que ali, na sua empresa, na multinacional, onde você é chefe, você não está reparando na faxineira, inclusive, não alcançou o espaço. Na quarta, eu fiz uma pergunta no meu Twitter e no meu Instagram, perguntando isso pra você. O que é, afinal de contas, a consciência negra? E aí veio uma amiga me responder assim. Aí vi umas respostas lá que te deram. Menina. Aí a minha amiga veio assim, Fernanda, falei com a minha mãe, né, a gente tava passando na televisão, minha mãe falou assim, eu sei pra quê? Ela foi uma das pessoas que falou essas coisas aí que a gente havia dito antes, né, do direitos humanos e tal. E aí ela falou assim, então peraí mãe, eu vou pegar o meu álbum de formatura, ela é bióloga, pegou o álbum de formatura dela, dava pra contar numa mão quantos negros tinham ali se formando. Então isso a gente entender que embora 54% da população é negra, ela ainda não é que está em todos os espaços. Né? Então a gente precisa entender isso. Então os 99 vem falar isso, a Dororidade fala dessas dores. E a gente veio no mês passado agora, nesse mês na verdade, a gente está indo em novembro. A gente teve o livro da Angela Davis, né? Justamente por ser no mês de novembro, a gente trouxe o último livro dela, que é o Liberdade, é uma luta constante, que são uma coletânea de entrevistas que ela deu durante os anos, acho que de 2010 a 2014, se não me engano, é isso. E ali ela fala sobre várias questões, de todas as lutas que ela incorpora, né?
E conta um pouco também das dores e das conquistas que ela teve, os lugares onde ela conseguiu chegar através das lutas, e entender que a liberdade é uma luta constante. Então a gente... Qualquer piscadinha a gente perde tudo que é conquistado. A gente está vendo aí menos de 30 anos já perdendo o SUS, está perdendo... Exatamente. Menos de um ano, né? A gente conseguiu aí retroceder quase que para a década de 60, né, desse país. Estamos ali. Estamos bem próximos. Eu espero que não chegue tão próximo a 64, mais especificamente. Eu acho que estamos ali. Eu também na acho. Postinha de 64. Existe aí um certo preconceito e você que trabalha com comunicação, acho que você deve ver muito mais do que eu, né? Uma certa censura, né, no meio. E começa assim de forma sutil, né? Ninguém chega falando assim, olha, isso aqui não pode mais ser publicado, isso aqui não pode mais ser falado. Não. Tenta aqui na rua. Não. É tipo... essa pauta, né? Ai, você é louquinha, né? Não precisa fazer essa pauta. Isso, nossa, você deve ouvir muitas coisas, né, Taina, desse tipo, eu imagino. Eu tenho o privilégio de ser uma mulher branca. É verdade. Você, inclusive, é uma coisa... Aí entra também outra coisa. Muitas pessoas brancas perguntam pra gente assim, mas como que eu posso lutar para uma pessoa preta? Simplesmente sendo aquela frase da Angela Davis, né? Vamos pegar lá. Para você ser... não adianta não ser racista. Não ser racista, você tem que ser um antirracista. E o antirracista é o quê? Você entender que em determinado momento você vai ter que ter um lugar de fala de defender o porquê de ter o Dia da Consciência Negra, né? Então você tem esse lugar de fala, de fazer essa defesa. De por quê? Porque você tem consciência de que existe em todo um contexto histórico de 300 anos que foi negado sonhos, foi negado direito, as pessoas foram escravizadas. E apenas 131, né, em que elas estão livres. Mas a liberdade é uma luta constante, porque a gente não consegue ocupar esses espaços, como essas poucas pessoas que eu falei que estavam lá no álbum da minha amiga, né, se não fossem as lutas. Sim. E lembrando que, gente, a abolição aconteceu por uma questão comercial, uma questão política, e quem queria muito era a burguesia para quê? Para não fazer a reforma agrária. Gente, reta final do programa, a gente estava falando aqui, vamos lá dar uma resumida, qual que é a frequência do clube da escrita e da leitura? Aonde acontece? Que horário acontece? Sim, então vamos lá. Até falar um pouquinho mais sobre o Clube da Escrita, que ele é mais... são de 15 em 15 dias, né, que acontece na Casa Amarela, o Clube da Escrita, e aí já vou contextualizar o que é exatamente. Tá. E é às 2h30 da tarde, nos sábados, amanhã tem o Clube de Escrita. É só chegar, lá a gente tem um custo, porque a gente tem o custo do lugar, né? E aí, mas é só chegar e a gente vai fazer ali um encontro, é bem bacana. Inclusive, a curadora desse clube de escrita é a Manuela, e ela fazia parte do Clube de Escrita de Mulheres de São Paulo, que é fundado pela Jaride Arraes. Né? E lá o contexto ele é realmente de fazer a escrita de mulheres que escrevem, que consigam estar publicando essas escritas, né? E também empoderar no sentido de elas se sentirem à vontade, porque aí volta aquilo que a gente já falou, a mulher não tem alguns espaços e a gente não se sente muito capaz mesmo na hora de escrever, né? A gente às vezes, nossa, eu acho... Todas nós escrevemos, essa é a realidade, né? E na história, assim, tem milhares de mulheres que escreveram com o nome de homem, né? Muitas escreveram com o nome de homem para conseguir ser publicada, né? E foram invisibilizadas ali. E a gente tem esse lugar de a gente achar que não podemos e não sabemos escrever. E o que escrevemos é bobagem, né? É bobagem, é muito... É muito sensível, é muito mimimi. Todo mundo, ninguém sabe que mimimi é o que? Lágrima, a gente chorando, gente. É tem alguém sofrendo. Exatamente, né? A gente é oprimido, então a gente sofre. E aqui o nosso contexto ele é mais terapêutico. Então, a gente geralmente tem um tema... onde vai ser, geralmente no final, feita uma escrita, ou até trazendo anteriormente. E ali vai ser um momento de bate-papo. São 2 horas de clube de escrita, onde nós vamos contextualizar situações do dia a dia, que aconteceram às vezes durante esses 15 dias que a gente não se viu. Né? A gente é um espaço onde a gente se sente segura para estar expondo isso e colocando no papel. E lendo aquilo que às vezes a gente já tinha escrito por conta de todos esses sentimentos que a gente sentiu durante a semana. Então a gente traz essas leituras. A gente aproveita também, acaba falando de livros, né? Acaba trazendo outros livros, poemas, contos para a roda.
podcast, a gente acaba falando muito, então ele é muito expressivo mesmo. Então a ideia do clube de escrita aqui na cidade não é na obrigação de você fazer essa escrita, né, pra gente poder publicar e pra você ser uma escritora. É pra você ser. Exatamente. Pra você ter o direito de ser. Isso, pra você sentir que você pode sim colocar ali quem é você, ser honesta com você mesma, né? E poder, sim, se conseguir, se quiser, escrever, inclusive nos expor essa escrita. Então, não tem um contexto pedagógico da língua portuguesa que vão analisar, não é esse... Não vão sentar e avaliar o ABNT ali do seu texto, né? E nem vai também fazer uma aula de como você escrever, não é isso. Não é uma aula de escrita, Não, é justamente você deixar aflorar, né, esses sentimentos e você poder se sentir à vontade para escrever sobre eles, né? E sobre essas dores todas que a gente falou, né? Todos esses amores que a gente tem. Então, essa escrita feminista nesse sentido. Aí, lógico, tem algumas meninas que têm um interesse, tem algumas que já têm blog, né, que escrevem, elas colocam se expressam lá publicamente, sim, mais publicamente. Né? E aí elas sentem até mais a vontade de manter e aumentar esse blog. Algumas estavam com os blogs já parados, já escrevia e estava parado há mais de 1, 2 anos e retomaram essa escrita e expondo novamente, né? Então é nesse sentido, a gente não ter medo de escrever e de expor o que a gente escreve. Porque a gente escreve bem, porque senão a gente vai ter sempre que ficar escondido atrás de um nome masculino, sim, né? Para que possa ser visto. Ou sendo validado na fala de alguém, né? Isso, exatamente. O que a mulher pode esperar do curso, assim? Primeiro, tem inscrições ou é só você chegar numa turma, só você achar nas redes sociais as datas, chegar? E o que a mulher pode esperar disso, assim, desses encontros? Sim, pode só chegar mesmo. Tem como fazer a inscrição também, a gente tem uma inscrição que às vezes elas sentem meio acanhadas, né? Como eu disse, né? A gente fica daquela, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir escrever? Será que eu caio nesse espaço Isso. Aqui? Então a gente tem a opção de fazer a inscrição antes, sim, mas pode também, sentir vontade, vou. Pode chegar e a gente tá lá recebendo, recepcionando, né? A Manuela sempre muito solícita, muito atenta e sempre a gente acolhe, né? Vamos conhecer quem é você, fique à vontade, né? Fale um pouco de você e aí a gente acaba tendo experiências e descobrindo mulheres incríveis, assim, que estão aqui andando pela cidade e a gente não conhecia, nós não nos conhecíamos. Então isso é o principal, assim. Então pode fazer inscrição, mas pode chegar e participar também. Geralmente é um grupo bem intimista, assim, a gente chega a ser em média de 10 pessoas, né? Mas já teve dias que estávamos em 3 e foi muito, sabe, arrebatador, inclusive, porque a gente teve mais espaço de fala, né? Então, é muito bacana essa troca que a gente faz no clube de escrita. Eu sempre escrevi, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema com a intelectualidade. Eu sou essa pessoa que acha que não escrevo bem, né? E ali você vai percebendo que não, que você tem muito além do que essas escritas que se esperam da gente. E outra, né, a questão da escrita acadêmica também, né? Que se cobra muito da escrita acadêmica, e ali não, é uma escrita livre. Desde você fazer um poema, às vezes uma frase, né, causa muito mais impacto do que você fazer às vezes um texto de 2, 3 folhas. E é isso, esse é o objetivo, esse lado terapêutico mesmo, de um momento de acolhimento onde vocês, né, essas mulheres possam se sentir à vontade para ser quem elas são. Contatinhos. Eu vou deixar linkado no vídeo, mas a Fer vai falar aqui pra gente. E o nosso próximo encontro do Clube de Leitura no Sesc. Outra coisa que é importante falar. O Sesc, ele fornece, ele possibilita a possibilidade de empréstimos do livro. Eles disponibilizaram os livros. Porque livro é meio caro no Brasil, né, minha gente? Se a gente for, né, numa livraria, aí a gente sabe que não é barato, né? Isso também é uma coisa que é muito importante a gente deixar claro, que foi o Sesc se disponibilizou, quando a gente fez a parceria, de que eles iriam fornecer esses livros para essas mulheres, para essas pessoas, né, pegarem e participar efetivamente. Então, o próximo livro é Mulheres e Poder, da Mary Birch. Vai ser dia 18/12, né? Porque geralmente a gente estava fazendo no última quarta-feira do mês. Mas como a última quarta-feira do mês é o dia 1º, não, é dia 25, né? Estaremos o quê? Com a família. Esperamos muito bem, né? Então a gente vai fazer dia 18.
O livro já está disponível a partir de hoje para empréstimo lá no Sesc. Para emprestar também no Sesc, livros na biblioteca, a gente não precisa ter a carteirinha plena. É só fazer uma carteirinha de usuário, de como a gente faz em biblioteca. Então é só chegar lá, pegar o empréstimo, fazer essa carteirinha, para quem não tem, é rápido também, só com RG. E aí você pode pegar esse livro e vai renovando, né, conforme for precisando. Muito bem. Rede Valentes, no @ Rede Somos Valentes. Somos Valentes, Rede Somos Valentes. Estamos no Facebook, no Instagram, né? São os melhores canais para a gente ter mais rápido o contato. A gente tinha também o WhatsApp, mas ele tem um probleminha, mas logo a gente vai retomar e a gente avisa, né? Você tá joia. Eu vou deixar linkado aqui, gente, as redes a Rede das Valentes. Fer, obrigada. Obrigada a você, Tainá. Muito bom ter você aqui. Muito bom mesmo. Bom. Obrigada por esse espaço, né? Esse é um espaço que a gente sabe que sempre está sendo acolhido e que é essencial, viu, dona Tainá? É essencial para a gente poder realmente termos esse lugar de fala, né? Que nessa cidade é tão difícil, né? E aqui a gente traz diálogos diversos que eu acompanho. Nem sempre eu consigo ouvir mesmo na hora, mas depois eu assisto lá no seu canal e eu acho que é essencial mesmo que você está aqui como resistência. Somos resistência. Eu vou chorar. Gente, é isso. Leiam mulheres, respeitem mulheres, né? Bebam água, porque gente hidratada é gente mais legal. Sim. Né? Esse calor. E é isso, gente. Vai no YouTube, assina, se inscreve no canal para dar uma força pra gente que está produzindo conteúdo. Geleia, obrigado. Bom final de semana para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Beijinho no coração. Tchau.